Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Processo Penal Militar, componente essencial no curso superior de Tecnologia em Segurança Pública da Universidade Estadual Tocantins. É uma grande satisfação iniciar essa jornada de formação com vocês que integram esse curso inovador voltado à capacitação técnica e humanista de profissionais comprometidos com a promoção da segurança pública, da cidadania e, por que não dizer, dos direitos fundamentais. Meu nome é Yuri Anderson Pereira Jurubeba, sou doutor em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, sou mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins, sou professor da Unitins, também sou professor da Escola Superior da Magistratura Tocantinense e também atuo como assessor jurídico de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Ao longo da minha carreira, eu tenho me dedicado especialmente às áreas do processo penal, da criminologia, do sistema de justiça e dos direitos humanos. Nessa disciplina específica, nosso objetivo é compreender o conjunto de normas e princípios que regulam o processo penal militar, esse ramo especializado do direito que orienta a persecução penal no âmbito das instituições militares, quais sejam as Forças Armadas, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, com todas as suas peculiaridades jurídicas, institucionais e constitucionais. Estudaremos temas como a natureza e estrutura do processo penal militar, as fontes normativas que regem o processo penal militar, os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal militar, os sujeitos do processo, as fases processuais, os procedimentos especiais do processo penal militar e a interface entre o direito militar e os direitos fundamentais do acusado. A abordagem será interdisciplinar, prática e crítica, como propõe o nosso curso, sempre com muitos exemplos. A proposta pedagógica do curso é muito voltada para isso, que valoriza o respeito aos direitos humanos, à cultura da paz, ao Estado de Direito e à convivência democrática. Queremos que cada um de vocês seja capaz não apenas de compreender a estrutura jurídica da justiça militar, mas de atuar de forma consciente, técnica, nas instituições de segurança pública. Será de verdade um privilégio compartilhar o meu conhecimento com uma turma tão específica, tão especializada, em sua maioria composta por servidores profissionais da segurança pública, cuja vivência prática certamente enriquecerá nosso processo de ensino e aprendizagem, sem sombra de dúvida. Contem comigo ao longo da disciplina. Estou à disposição para esclarecer dúvidas, orientar leituras, construir com vocês um caminho de aprendizado sólido e comprometido com o serviço público de qualidade. Vamos começar? Vamos lá então, né? Vamos começar pelo conceito de processo penal militar. Como é que nós podemos conceituar, como os professores e doutrinadores conceituam o processo penal militar? É o ramo especializado do direito processual penal que regula o conjunto de atos jurídicos praticados pelo Estado, o Estado juiz, por meio dos seus órgãos de persecução e julgamento, com a finalidade de apurar a prática de infrações penais militares, identificar os possíveis suspeitos, identificar os suspeitos e, se for o caso, se provada efetivamente a responsabilidade penal, aplicar a sanção penal prevista na legislação castrense, Vocês devem ter ouvido falar muito esse termo, castrense. Trata-se de um processo penal especializado, porque ele se desenvolve dentro da estrutura da justiça militar, respeitando tanto as garantias constitucionais do acusado quanto os valores institucionais da própria corporação, das corporações militares, não da própria, das corporações militares, como a hierarquia e a disciplina que estão previstos na nossa Constituição Federal. Ao contrário do que muita gente imagina, nós vemos muito isso no curso de Direito, o processo penal militar não está fora da Constituição. Pelo contrário, ele está inteiramente subordinado à legalidade democrática. Ele deve, em razão disso, observar todos os princípios fundamentais da Constituição, do Estado de Direito. Quais são esses princípios fundamentais? O devido processo legal,
o contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões judiciais, a presunção de inocência. O que muda nesse caso é que ele está ajustado à lógica funcional das instituições militares, cujo ordenamento jurídico exige normas próprias de julgamento, né? O ordenamento jurídico militar, ele tem peculiaridades que não são inerentes ao processo penal comum, né? Como é que nós podemos dar um exemplo prático de como funciona a persecução penal no caso do direito processual penal militar? Imagine um soldado da polícia militar que durante o seu serviço ordinário se recuse deliberadamente a cumprir uma ordem legal do seu comandante imediato, como atender a uma ocorrência ou realizar uma abordagem em um suspeito. Temos que perceber que tudo depende de cada caso, tá, gente? Mas no meu exemplo seria uma ordem legal, né? Se essa recusa for injustificada, né, dolosa, configura-se aí o crime de desobediência militar previsto no artigo 163 do Código Penal Militar. A apuração dessa conduta se dará por meio do processo penal militar e não por meio do processo penal comum, pois estamos diante de um fato classificado como infração penal militar praticado no exercício da função. Essa persecução penal irá se iniciar por meio de um inquérito policial militar, presidido por um oficial designado para isso. O inquérito será encaminhado para o Ministério Público Militar, que poderá denunciar o acusado ou não. Lembrem que o Ministério Público detém a opinio delicti no Brasil, artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Então, a denúncia será ou não recebida por um juiz da Justiça Militar e o julgamento será realizado por um Conselho de Justiça, composto pelo juiz togado e por oficiais militares. São diversas as peculiaridades, muita gente acha estranho. Mas o processo penal militar, ele não se aplica apenas aos militares das Forças Armadas. Ele também se aplica, por exemplo, aos bombeiros militares, por óbvio, são os militares estaduais, que no exercício da sua função venham a praticar condutas também tipificadas como crimes militares, como, por exemplo, uma omissão de socorro deliberada, por exemplo, poderia sim configurar um crime militar. O processo penal militar, enquanto ramo especializado do direito processual penal, possui uma natureza híbrida, combinando características do direito público, da função jurisdicional do Estado e das peculiaridades institucionais das organizações militares. Ele se estrutura como um instrumento jurídico processual que possibilita ao Estado juiz, por meio dos seus órgãos competentes, investigar, processar e julgar aqueles que, no exercício da atividade militar, cometeram infrações definidas em lei como crimes militares. A sua natureza portanto, essencialmente garantista e institucional ao mesmo tempo. Garantista porque, como todo processo penal, está voltada à proteção dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa acusada, do acusado no processo penal. Mas ela também é institucional porque responde às exigências, de organização, estabilidade, autoridade, tanto das Forças Armadas quanto das corporações militares estaduais. A atuação dessas corporações militares está baseada nos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina, que são previstos no artigo 42 e 142 da Constituição Federal do Brasil. É por isso que o processo penal militar está vinculado tanto ao sistema de justiça, tanto ao Poder Judiciário, quanto à estrutura funcional da defesa e da segurança pública do Estado. Ele não é uma exceção ou uma aberração jurídica, como muitos professores costumavam dizer na minha faculdade. Ele é uma resposta especializada do ordenamento jurídico para lidar com fatos que, além de revestirem-se de identidade penal, eles representam rupturas graves na ordem militar, afetando diretamente o funcionamento das instituições e sua autoridade diante da sociedade. No que diz respeito à sua função, a função do direito processual penal militar, podemos compreendê-la em duas dimensões complementares, diferentes, mas complementares. A primeira função do processo penal militar é
a função garantidora, é própria de todo processo penal democrático, que visa assegurar que alguém não seja privado da sua liberdade ou sofra qualquer tipo de restrição de direito sem o devido processo legal. Isso é, sem um procedimento previamente previsto em lei, conduzido por uma autoridade competente, com observância do contraditório, da ampla defesa, da imparcialidade do julgador e da motivação das decisões judiciais. Mesmo o militar, em sua condição funcional especial, peculiar, não pode ser submetido a julgamentos arbitrários ou meramente administrativos. A Constituição assegura-lhe os mesmos direitos que qualquer cidadão, acrescidos da necessidade de observar, quando for o caso, as normas específicas da justiça castrense. A segunda dimensão é a função institucional do direito processual penal militar, que visa preservar o bom funcionamento das corporações militares. Em ambientes nos quais o cumprimento de ordens, a obediência, a cadeia de comando e o controle disciplinar são essenciais, condutas desviantes que atentem contra esses princípios não podem ser toleradas, sem uma resposta estatal proporcional a essa conduta. E essa resposta estatal também tem que ser célere e tecnicamente fundamentada. O processo penal militar permite que tais condutas sejam apuradas dentro de um modelo legalmente instituído, dentro de um modelo legal, evitando tanto o autoritarismo quanto a impunidade dos acusados. Ele protege não apenas o militar acusado, que terá sua defesa assegurada, sem sombra de dúvidas, mas também a instituição militar, que precisa de respostas jurídicas firmes e legítimas para manter sua integridade perante a sociedade. Em síntese, o processo penal militar cumpre um papel estratégico dentro do Estado de Direito brasileiro, ao mesmo tempo que ele exerce uma função repressiva do Estado no contexto castrense. Ele respeita as balizas constitucionais e garante segurança jurídica tanto para a autoridade militar quanto ao indivíduo acusado. Ele é, portanto, um instrumento de equilíbrio entre a autoridade e a liberdade, entre comando institucional e proteção dos direitos humanos, reafirmando que o poder punitivo, mesmo no ambiente militar, deve ser controlado, legal e justo. Senhoras e senhores, agora que já compreendemos o conceito e a finalidade do processo penal militar, é hora de avançarmos para uma questão absolutamente essencial para o operador do direito. Quais são as fontes que fundamentam o processo penal militar? Em outras palavras, de onde vêm as regras que organizam, disciplinam, legitimam a persecução penal no âmbito da justiça militar? No direito, chamamos de fontes os meios pelos quais o ordenamento jurídico se manifesta. No processo penal militar, as fontes revelam quais normas são obrigatórias, quais são interpretativas e quais são auxiliares, compondo uma estrutura normativa coerente com a legalidade e com os princípios constitucionais. Vamos começar pelas fontes formais imediatas, também chamadas de fontes primárias. Essas são as normas que criam o direito com força obrigatória direta. São elas que dizem como o processo penal deve acontecer, o que pode ou não ser feito, quem tem competência, quais são os prazos, quais os direitos e deveres das partes envolvidas, etc. A primeira e mais importante fonte, como não poderia deixar de ser, é a Constituição Federal de 1988. Sim, a Constituição é a base de tudo. É ela que estabelece os princípios fundamentais do processo penal, válidos também para o processo penal militar. Estamos falando do devido processo legal, previsto no artigo 5º da Constituição, do contraditório e da ampla defesa, também previstos no artigo 5º da Constituição, o juiz natural, a presunção de inocência, todos do artigo 5º da Constituição Federal. Além disso,
é a própria Constituição que organiza a Justiça Militar da União e autoriza os estados a criarem sua Justiça Militar Estadual, conforme está previsto no artigo 125, parágrafo 3º. Depois temos o Código de Processo Penal Militar, instituído pelo Decreto-Lei 1002 de 1969. Ele é a principal norma procedimental da Justiça Militar. É nele que encontramos as regras sobre o inquérito policial militar, os tipos de prisão, os procedimentos de julgamento, a estrutura dos conselhos de justiça, os prazos para recurso, entre outros pontos específicos do rito militar. O Código de Processo Penal Militar é uma lei especial e deve ser aplicada sempre que estivermos diante de um crime militar. Um terceiro instrumento fundamental é o próprio Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 1969. Embora seja uma norma penal de conteúdo material, ele define quais condutas são consideradas crimes militares e, por consequência, quais são os fatos que devem ser processados segundo o Código de Processo Penal Militar. É importante aplicar corretamente o processo penal militar para fazer valer as normas do Código Penal Militar. E é impossível aplicar corretamente o Código de Processo Penal Militar sem conhecer o Código Penal Militar. Por exemplo, a conduta de desacatar superior hierárquico está prevista no artigo 298 do Código Penal Militar. É um tipo penal específico da vida castrense. Quando ocorre, deve ser processada conforme os ritos do Código de Processo Penal Militar. Também devemos mencionar como fontes primárias as leis especiais que regulam a organização da Justiça Militar. Por exemplo, a Lei 8.457 de 1992 organiza a Justiça Militar da União, definindo sua estrutura, competência e funcionamento. Nos estados, há leis estaduais que tratam da Justiça Militar local, e essas normas também são fontes formais imediatas quando tratam dos aspectos organizacionais e processuais na Justiça Militar Estadual. Aqui no estado do Tocantins, a Lei de Organização Judiciária é a Lei Complementar Estadual número 10. Ela define e traça a competência dos órgãos judiciários na Justiça Estadual. E a Justiça Militar Estadual também está inserida nessa lei. Agora passamos às fontes formais mediatas, também conhecidas como fontes secundárias. São aquelas que não criam o direito de forma direta, mas servem para interpretar, integrar ou orientar a aplicação das normas primárias. São essenciais, especialmente quando há lacunas ou dúvidas na aplicação da lei. A primeira delas é a jurisprudência, ou seja, o conjunto de decisões reiteradas dos tribunais. No caso do processo penal militar, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal é extremamente relevante. Por exemplo, o STF já decidiu que civis podem, em determinadas situações, ser processados na Justiça Militar da União quando praticam crimes previstos no Código Penal Militar contra instituições militares federais. Trata-se de uma interpretação constitucional com repercussão na competência e nas garantias processuais. Outra fonte imediata são os costumes, entendidos como práticas reiteradas, uniformes e aceitas como obrigatórias dentro de um determinado contexto jurídico. No processo penal militar, os costumes são raros, mas podem ser invocados em situações específicas, como práticas regimentais, de organização interna, dos conselhos ou rotinas administrativas de procedimento, desde que não contrariem a lei. Também temos os princípios gerais do direito, que atuam como verdadeiros vetores interpretativos, princípios como o indúbio pro réu, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da proporcionalidade, da lealdade processual, são utilizados quando é necessário suprir omissões
orientar a aplicação das normas já existentes. Por fim, nós temos a doutrina, que é a produção acadêmica e técnica dos juristas especializados. Serve como fonte reflexiva e argumentativa. Embora não tenha força obrigatória, influencia profundamente a interpretação judicial e a atuação dos operadores do direito. Cito como exemplo a contribuição de autores militares e civis que escrevem sobre a estrutura e os limites da justiça militar à luz dos direitos fundamentais. Faço questão de trazer aqui o professor Renato Brasileiro, que é um dos grandes expoentes do processo penal brasileiro e atua na Justiça Militar da União, especificamente no Ministério Público Militar da União. Por fim, não menos importante, precisamos destacar o papel do Código de Processo Penal Comum como fonte subsidiária do Código de Processo Penal Militar. Isso está expressamente previsto no artigo 3º do Código de Processo Penal Militar, que permite a aplicação do Código de Processo Penal comum em caráter supletivo, sempre que houver omissão do Código de Processo Penal Militar e desde que a norma comum seja compatível com a estrutura e com os valores do processo penal militar. Por exemplo, se o Código de Processo Penal Militar for omisso quanto ao prazo para a apresentação de memoriais escritos após a audiência, o juiz pode aplicar o prazo de 5 dias do Código de Processo Penal Comum, desde que isso não afronte os princípios da hierarquia e disciplina, nem crie prejuízo para as partes. Com isso, senhores, percebemos que o processo penal militar não é um sistema fechado. Ele se estrutura a partir de um núcleo normativo próprio, mas dialoga com o restante do ordenamento jurídico, especialmente com a Constituição e com o processo penal comum, sempre que necessário. Conhecer suas fontes é o primeiro passo para aplicá-lo corretamente, com técnica, com respeito à legalidade, com consciência institucional. Já já vamos falar sobre os princípios específicos do processo penal militar, estudando como a hierarquia e a disciplina se harmonizam com os direitos e garantias constitucionais do acusado.